Ah, pessoal, hoje vai ser um daqueles vídeos. Isso porque saiu a nova animação da DC, que é um crossover da Liga da Justiça com a franquia RWBY. E desde o primeiro dia que essa animação foi anunciada, muitas pessoas se perguntavam: pra quê? Pra que fazer esse crossover? Pra que gastar dinheiro fazendo essa animação? E eu acho que, pelo menos pra mim, desde o início, o meu hype pra essa animação era zero, negativo. Eu não esperava nada dessa animação. O pior de tudo é que quando veio a primeira imagem oficial, aí sim que eu fiquei preocupado, porque daí tinha esses gráficos aí de PlayStation 2, era uma animação em 3D, não as tradicionais da DC que são feitas em 2D, e foi aí que o meu hype chegou no zero absoluto, assim, eu não acreditava em nada. E olha, eu até esperava que essa animação ia ser a pior animação da DC, superando Injustice, eu tava com essa expectativa aí. Só que aí eu fui assistir a animação, esperando ser insultado. E olha, daí eu não sei se foi por culpa do meu hype tá tão baixo, mas tão baixo que não era possível eu me surpreender com tamanha ruindade, que eu vou dizer pra vocês que essa animação não é um lixo não. Na verdade, ela até que tem coisas boas. E o fato do gráfico ser nível PlayStation 2 não afasta tanto quanto eu pensei que iria afastar também. Só que é só, não me entendam mal. A animação, em nenhum momento, faz algo pra merecer um elogio de bom. Mas é que ela se esforça tanto, sabe? Eu acho tão fofo ela realmente se esforçar em alguns diálogos, especialmente ali quando a gente fala da Lanterna Verde, que eu até me simpatizei pelo que eu estava vendo. Porque assim, ó, pra um crossover tão despretensioso como esse, tão caça-níquel possível, vamos colocar essa franquia aqui, RWBY com essa franquia da DC e ganhar dinheiro em cima disso. Super caça-níqueis daí, só pra ganhar dinheiro. Só que o roteirista, eu acho que ele pegou a missão de vou tentar fazer direito. E ele foi até onde deu. E é realmente impressionante o esforço de querer juntar esses dois universos que não tem nada a ver e entendendo o lore de RWBY e entendendo o lore da DC. Eu acho que isso é o mais impressionante, porque juntou esses dois lores e fez coerência, sabe? E é por isso que eu digo, não é insultante. Só que é genérico e tem o problema aí do gráfico nível PlayStation 2, né? Que quando você olha em retrospectiva para todas as últimas animações da DC dos últimos 10 anos, é capaz essa animação só ficar na frente da Piada Mortal, porque a Piada Mortal é PowerPoint animada. Esse daqui é um pouco melhor. Porque assim, ó, o que acontece na história? Logo no início, a gente vê que os heróis da DC foram levados para o mundo da RWBY, que é o reino de Remnant. Então a gente tem essa situação clássica de um mundo indo para o outro e os personagens da DC agindo meio como se fossem peixes fora da água, tentando entender como que funciona o mundo da RWBY. E além disso, os personagens da DC, quando foram para esse mundo da RWBY, eles meio que foram rejuvenescidos e perderam parcialmente seus poderes. Por exemplo, o Superman. Nessa animação, ele já é o Superman super desenvolvido, o Superman que a gente conhece. Mas quando ele entra no mundo da RWBY, ele perde bastante seus poderes, ele é bem mais vulnerável e ele fica mais jovem, assim como a Mulher Maravilha e o Batman. E a formação da Liga da Justiça, na verdade, é uma formação bem legal. A gente tem o Flash, Vixen, Cyborg, Mulher Maravilha, Superman, Batman e Lanterna Verde. E o que realmente me surpreendeu é que a animação ela divide o grupo e ela coloca os personagens da Liga da Justiça com equivalentes do mundo da RWBY. E eles precisam interagir entre si, porque cada um dos personagens da Liga da Justiça tem uma jornada pessoal na história. Acredite se quiser, mas eles têm. Principalmente a Lanterna Verde Jéssica, que é a melhor personagem da Liga dentro dessa animação. E com isso você vai ter o Superman, né, conversando muito com a RWBY. Porque a RWBY, dentro do universo da RWBY, ela é a protagonista, e por ser a protagonista, ela, por consequência, é a líder. Só que aqui, pelo que eu entendi, a RWBY é uma personagem que ela é a líder, mas também ela não se sente confiante o suficiente para ser a líder. E é por isso que encaixar ela com o Superman ali é um bom par, porque o Superman é confiante. E ele ensina ela a ser uma líder melhor. Eu gostei disso. Todos os pares da Liga equivalentes na RWBY funcionam muito bem, com exceção de um, o Batman. E eu tava me segurando, porque assim, ó, eu disse que a animação não é insultante. Ela não é, tá? Se você ignorar completamente a parte do Batman. A parte do Batman é sofrível. Aí é sofrível. E eu não tô falando isso só porque o Batman tá com essas asas e fica adolescente. Não é um problema visual. É uma questão de roteiro, de abordagem de personagem.
O Batman não faz sentido nessa animação. Não faz o menor sentido. E bem, agora se prepara porque vai ter hate. Infelizmente, eu não queria dar tanto hate nessa animação, mas daí com o Batman não tem o que fazer. E o Batman, assim como todos os outros membros da Liga, eles estão mais jovens. O problema é que praticamente todos possuem a mesma essência de personalidade. Só que aí, quando a gente chega no Batman, o Batman, ele tá com uma personalidade completamente diferente. Primeiro que esse Batman, ele é completamente inseguro das suas habilidades. Então já muda bastante em relação ao Batman tradicional. Mas até aí tudo bem, porque a gente poderia argumentar que como ele tá jovem, ele ainda não tá, tipo, arrogante, nível sério, tipo Batman. O problema é o que vai acontecendo à medida que a história vai se desenvolvendo. Porque o Batman, ele vai descobrir que tem habilidade especial. Ele ganha essas asas e ele ganha até outros poderes, né? De poder sentir as coisas melhor. Digamos assim, é um sexto sentido de morcego, uma visão de morcego também. E é aqui que começa o absurdo, mas um absurdo muito grande. Porque ele realmente vai cogitar em ficar no mundo da Ruby. Todos os outros heróis da Liga querem voltar para a Terra da DC. Só que o Batman, só porque ele ganhou os poderes, ele vai começar a achar que ele é muito mais relevante dentro do mundo da Ruby, porque ele tem os poderes de morcego. E é aqui que, tipo, não faz o menor sentido isso pro personagem do Batman. Tem uma hora que ele encontra com a Mulher Maravilha e o Batman fica todo tristonho ali, dizendo que mas eu posso ficar aqui eu sou muito mais útil, eu não contribuo em nada na Terra. Bom, mas peraí, o Batman dizer isso, o poço de arrogância que é o Batman dizer que ele não serve pra nada na Terra dele. Eu não consigo ver o personagem do Batman dizendo isso, sabe? Que ele ficar nessa terra da Ruby, sendo que ele tem os poderes, ele vai ser mais útil do que na terra da DC. E sendo que ele iria abandonar todo mundo, né, pra ficar na Ruby. Então, em nenhum momento o Batman pensa, tá, mas e o Alfred? E os Robins? E o Asa Noturna? Não, ele sequer pensa nisso. Ele só pensa que, eu tenho poderes aqui, logo eu sou mais útil aqui do que lá. Ele chegou a 5 minutos nessa terra e já tá pensando em ficar. Não faz o menor sentido todo o arco de desenvolvimento dele para ele chegar na conclusão que no final ele tem que voltar para a Terra da DC, porque simplesmente em nenhum momento você compra essa jornada. Até porque todos os outros personagens da DC, eles estão agindo normalmente. O Superman é o Superman, a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha. Todos eles estão, né, dentro da normalidade do que você espera deles. Além disso, o par que o Batman tem ali durante a história é com uma personagem chamada Vice. E a Vice, pelo que eu entendi dentro do lore da Ruby, ela é aquela personagem um pouco mais séria. Então eu consigo ver por que eles quiseram encaixar o Batman com ela. Só que a única interação que eles tentam fazer entre os dois personagens é de ficar com um mini romancezinho entre eles. Sendo que isso é completamente fora, sabe? Eles sequer deveriam ter cogitado essa possibilidade. E a história, daí como ela vai se dividir em grupos, né? Uma hora mostra um personagem, outra hora mostra outro personagem. Quando tem que mostrar o Batman, é sempre uma parte chata. Porque além do personagem estar completamente fora de tom, eles ficam no mesmo lugar o tempo todo, ficam nesse castelo, depois vão no laboratório do castelo, e daí do laboratório do castelo, eles entram no computador e magicamente no computador tem praticamente todas as respostas que eles precisavam ter, sabe? E por causa disso, tudo que envolve o núcleo do Batman é fácil, chato e fora dos personagens. E muito fora do personagem do Batman. Os outros, ok. Eu acho que se essa animação tirasse tudo que envolve o Batman e deixasse só o personagem da Vice descobrindo tudo sozinha, eu não ficaria tão brabo com essa animação, sabe? Talvez ela até fosse nota 7. Mas a parte do Batman eu não consigo entender o que eles estavam pensando. E só saindo um pouco dos personagens e entrando um pouco pra história, assim, ó, em linhas gerais, eles realmente têm uma história interessante aqui. Porque nem tudo é o que realmente parece ser, sabe? Tem uma pegadinha dentro da história. E no final até tem um plot twist envolvendo o vilão. Não um plot twist, tem 2 até. Que é bem no finalzinho, tem um outro em cima. E isso eu achei bem surpreendente, porque eu achei interessante ver os mundos se colidindo, sabe? Porque a animação toda faz você pensar que eles estão, né, no reino de Remnant. E aí, não é bem assim não, hein? E aí tem esse plot twist que envolve principalmente o núcleo da Lanterna Verde, que é de fato a que tem a melhor jornada de personagem dentro de todas ali. Porque a Lanterna Jéssica é aquela personagem que a gente já conhece, que ela é sempre muito insegura, que tem o medo. E a animação consegue transpor essa jornada de personagem dela utilizando as referências do lore de Ruby. E assim, ok, legal, né? O roteirista pesquisou o lore de Ruby, pesquisou o lore da DC, juntou as coisas, ótimo. Talvez se fosse uma animação só da Lanterna Verde no mundo da Ruby, fosse uma animação
muito boa. Mas tem esse Batman horroroso, né? Não vamos esquecer do Batman. Eu acho que esse é o único ponto negativo, ignorando o Batman, é que tem muito lore de Ruby. Acredite se quiser, tem muito lore de Ruby na história. E em vários momentos eu fiquei perdidaço, assim, porque eu nunca vi nada. O que me faz pensar que essa é uma animação muito mais voltada pro público que assiste as animações da Ruby do que propriamente o público que assiste animações da DC. Por causa disso, em vários momentos ali, eu me senti completamente perdido com os flashbacks envolvendo Ruby. Porque tem uma personagem que morreu pra um personagem lá e ele fica referenciando tal personagem, a tal da Pyra. Não faço ideia de quem seja, mas eu acredito que seja importante pra ele. E eu fiquei com a sensação que essa é uma história cânone dentro do universo de Ruby. E é por isso que você tem todo o backstory influenciando as decisões dos personagens da Ruby. Eu imagino que toda essa parte talvez tenha muito mais impacto para quem acompanha esse universo. Como eu não acompanho, eu tentei no máximo entender. A animação tenta estabelecer conceitos, explicar um pouco ali como que funciona aquele mundo, e eu até acho que ela consegue, em certa parte, explicar bem. O problema fica mais por conta do passado dos personagens. Eles ficam falando ali, um personagem deveria ser velho, tá, mas e daí? Por que você não me explica isso? É muito confuso para quem tá acompanhando pela primeira vez. Depois eles até conseguem explicar melhor e dizer, principalmente por causa do contexto da história do final, mas eu sinto que o roteiro poderia ter caprichado um pouco mais esse aspecto, pelo menos para quem é fã da DC. E assim, quando a gente chega no final e todos os heróis se reúnem de novo, a gente tem um grande plot twist envolvendo um vilão da DC. E eu achei muito criativo esse final. E foi nesse plot twist aí envolvendo esse personagem da DC que foi quando eu percebi que eu não odiei essa animação. E em vários momentos eu até me senti investido na história. E quando a história me ofereceu esse plot twist envolvendo o lore da DC, que eu realmente não esperava, eu me vi pensando que eu realmente me diverti com essa animação. Meu Deus do céu! Só preciso tapar o olho e deixar no mudo quando aparece o Batman. Mas fora isso, totalmente aceitável essa animação. Pensei que seria um grande insulto, não foi. E olha, a batalha final, pra quem tem gráficos de PlayStation 2, até que tenta. E principalmente por causa da direção. Eu acho que o pessoal que tava fazendo a animação sabia das limitações. E eles tentam o tempo todo encontrar um ângulo diferente, uma sequência diferente, para valorizar um pouco mais o que eles têm, que é o fator da criatividade. E de fato isso é visível na batalha final. Tipo assim, ignora esse background totalmente sem graça, mas se você olhar para os enquadramentos, para a história, para o que eles estão querendo dizer, é aceitável dentro de um padrão das animações da DC. Eu só senti que essa batalha final, ela me pareceu muito anticlimática. Porque assim, é a batalha final. E eles estão lutando nessa planície / floresta. E assim, sei lá, eu acho isso totalmente anticlimático. Uma batalha final tem que ser, sei lá, num castelo, pegando fogo, chovendo, uma coisa, sabe? Tentar transformar a batalha um pouco mais épica. Mas ali quando você coloca eles nesse cenário que parece uma batalha aleatória de um jogo de RPG, eu sinto que é apenas uma batalha a mais, sabe? E quando eu tava assistindo, eu até pensei que ia ter alguma coisa a mais depois. Porque não me parecia ser a batalha final. Mas, de fato, era a batalha final. E por causa disso, eu fiquei refletindo depois, eles poderiam ter feito essa batalha em qualquer outro lugar. Sei lá, esse reino aí de Remnant, sei lá, leva pra um vulcão, leva pra um castelo destruído, leva pra uma aldeia pegando fogo, que a Liga da Justiça precisa salvar o pessoal da aldeia, enquanto que esses monstros atacam, sabe? Mas não, é só uma planície verde que se parece a primeira rota de qualquer jogo de RPG que a gente joga na vida. Vai dizer que não parece. Aliás, toda essa estética da Ruby me lembrou muito aqueles jogos de RPG da Tales of Symphonia, Tales of alguma coisa. E eu acho que por causa disso é um dos motivos até de eu ter gostado um pouco mais do que eu pensei que iria gostar, porque eu gosto dessa franquia. E a própria jornada das personagens ali da Ruby, eu consegui entender por que essa é uma franquia que, apesar de não ter orçamento, ela existe há tanto tempo, sabe? Fazendo essas animações com gráfico tão limitado. E o final plot twist, é que essa é uma animação que vai ter uma continuação. Porque essa é a parte 1, vai ter a parte 2. E se espera que talvez a parte 2 aconteça no universo da DC. E se me perguntassem antes de assistir a animação se eu iria querer ver a parte 2, eu com certeza ia dizer que não. Depois de assistir, você tem minha atenção. Minimamente estou interessado em assistir, porque eu acho que pode dar bom. Bem, nesse vídeo eu tentei explicar muito bem como que eu tava com um certo preconceito com essa animação, com esse crossover, e que a animação se esforçou
Você percebe que, no final do dia, não foi só uma animação caça-níquel para juntar dois universos. Teve genuinamente um esforço ali para fazer uma história legal entre os dois mundos. E olha, eu respeito demais isso. Não é uma animação horrorosa. Claro que nos aspectos positivos, ela arranha o máximo de ser boa. Nada além do ok para bom. Vi muitas pessoas dizendo que é uma animação mid. Se você considerar que mid é nota 6 e não nota 5, que assim é regular, eu acho que é. Eu acho que é uma animação nota 6. Não insulta. Eu acho que até poderia dar nota 7 se o Batman fosse bom. Mas como o Batman, na minha opinião, é insultante, é horrível, e teria sido bem melhor sem o Batman, porque a proposta é o ponto de partida de desenvolvimento de personagem do Batman que não faz o menor sentido, e desde o início ele afunda nesse conceito. Sabe, o personagem já nasce torto, não tem como corrigir, né? Ele tá numa rota completamente diferente, e nem com a melhor boa vontade, o melhor desenvolvimento possível, você corrige a rota desse personagem. E eu até deveria estar sendo um pouco mais duro com a animação, mas como todos os outros personagens estão legais e interessantes, eu até vou passar um pouco o pano com esse negócio do Batman. E por isso, refletindo muito sobre a animação, eu acho que é uma animação nota 6. Ela é ok, poderia ter sido muito pior, mas não foi, me surpreendeu em vários pontos, e com isso passou de ano aí com nota 6. Com as calças na mão, mas passou. Mas enfim, galera, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E essa foi a nossa crítica da animação Liga da Justiça e RWBY. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.